Pessoal, jurisprudência da semana. Hoje nós vamos falar sobre controle judicial de concurso público. Esse é um assunto que ele não é só importante porque cai em prova, tá? Mas ele é importante também porque todo mundo vai se sentir injustiçado em algum concurso público e vai vir aquela história. E eu quero só compartilhar com vocês uma experiência. Todo grande concurso gera um grande movimento pós-prova, que a banca cometeu erro, que foi injusto, que o concurso vai ser anulado, que isso, que aquilo, mas na prática dificilmente isso acontece, isso é raríssimo de acontecer. Apesar disso, existem hipóteses bastante restritas em que o Poder Judiciário pode se, entre aspas, imiscuir, invadir ali alguma questão do concurso público, só que isso é muito excepcional. Tá? E o STJ tomou uma decisão nessa semana em que ele faz uma pequena interpretação de quando que o Poder Judiciário pode eventualmente anular alguma questão de concurso público, intervindo na correção de uma questão em concurso público. A decisão do STJ do dia 11/6 é o seguinte: a negativa da banca examinadora de concurso público em atribuir pontuação à resposta formulada de acordo com o precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. Por que eles trouxeram esse debate de flagrante ilegalidade? Eu preciso primeiro dizer para vocês que o STF, normalmente a gente tem a seguinte ideia: o STF fixa uma tese de repercussão geral, mais genérica, e o STJ faz pequenas interpretações dessa tese de repercussão geral. Tá? E aqui, em 2015, o STF entendeu que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar as respostas de candidatos e as notas que a banca atribuiu aos candidatos. Por exemplo, João fez um concurso público. Na hora de corrigir a discursiva, o João tirou uma nota 7. O João ingressa com ação judicial dizendo que a nota dele não deveria ser 7, a nota dele deveria ser 9, porque, segundo ele, a banca realizou a sua avaliação de forma inadequada. O juiz até pode olhar a resposta e pensar: cara, se fosse eu corrigindo eu daria um 9. Mas o juiz não pode substituir a banca na correção da discursiva. Então o juiz vai ter que dizer o seguinte: olha, isso não é minha competência. Poder Judiciário não pode substituir a banca na hora de realizar a correção da questão de concurso público. Nesse mesmo momento, o STF afirmou o seguinte: é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade das questões do concurso público com o previsto no edital do certame. Isso aqui saiu no acórdão. Em outras palavras, se a banca cobrar um conteúdo que está fora do conteúdo programático, o Poder Judiciário pode pegar e falar: ó, isso aqui você não poderia ter cobrado, e eventualmente determinar a anulação dessa questão. Tá? Depois o STF, na mesma ocasião, fixou uma tese. A tese é o seguinte: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados. Por exemplo, a banca deu o gabarito como letra B, você acha que deveria ser letra C. O Judiciário não vai poder invalidar, alterar esse gabarito dessa questão, ele não pode alterar. Nem os critérios de correção. Você entendeu que houve um excesso, uma exigência excessiva da banca, inclusive isso já chegou no STJ. Você foi lá, fez uma questão, tirou uma nota 7, entende que a banca foi excessiva nos seus critérios de correção, ela foi rigorosa demais. O Judiciário também não pode avaliar isso. Ele não pode entrar nos critérios de correção utilizados pela banca para atribuir a sua nota. Porém, o STF coloca ressalva: salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ilegalidade ou inconstitucionalidade. Como é que nós vamos analisar isso? Aí vem o STJ e começa a fazer pequenas interpretações sobre o que seria ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. O primeiro caso em que o Judiciário pode se imiscuir nessa situação da questão de prova é o caso muito conhecido, que o próprio STF já avisou, qual seja a inobservância das regras contidas no edital. Cobrar um conteúdo fora do edital é uma coisa que pode acontecer. Imagina, por exemplo, que o edital define que 40 candidatos terão a discursiva corrigida e a banca vai lá e só corrige de 20. Essas questões que violam o edital entram dentro desse flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, em que o Judiciário pode pegar e falar: opa, calma aí, aqui a banca está descumprindo o edital, aqui a administração pública está descumprindo o edital. Agora, o STJ trouxe mais um caso. E qual que foi a referência do STJ? O artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo 30, do artigo 20 ao 30 da LINDB, você tem uma nova redação que foi estabelecida em 2018, que busca gerar segurança jurídica.
O artigo 30 da LINDB fala o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas às consultas. Os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade a que se destinam, até ulterior revisão. Então, caráter vinculante. Adicionalmente, no âmbito judicial, o Código de Processo Civil de 2015, ele traz uma ideia de vinculação dos precedentes. O sistema brasileiro, em tese, as decisões dos tribunais superiores não vinculariam os juízes, em tese. Repito mais uma vez, em tese, não vinculariam os juízes nas suas decisões, seria apenas uma referência. Porém, desde 2015, houve uma mudança disso com o novo Código de Processo Civil, que foi a vinculação dos precedentes. E o artigo 927 do CPC fala assim, os juízes e os tribunais observarão. E aí ele coloca aqueles precedentes qualificados. Então, decisões do STF em controle concentrado, enunciados de súmula vinculante, e ele vai colocando alguns casos. Inclusive, ele fala assim, orientação do plenário e do órgão especial aos quais estão vinculados, enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional, do STJ em matéria infraconstitucional. Opa, do STJ. Existem precedentes qualificados do STJ. Esses precedentes qualificados, os seus argumentos, os seus fundamentos, passam a vincular os juízes. O juiz só não vai aplicar esse fundamento, essa decisão, se ele tiver algum argumento para conseguir afastar aquele precedente. Senão ele tem que seguir o precedente. Então, resumindo muito isso aqui dá um debate gigantesco, tá? Aqui é só um resumo para vocês entenderem. Aí o que o STJ pegou e falou? Ele falou o seguinte: é contrário à segurança jurídica e à boa-fé a conduta da banca examinadora de concurso que, em matéria de lei federal, lembrando, o STJ é o intérprete da lei federal, recusa a interpretação sedimentada pelo órgão constitucionalmente encarregado de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Se quem interpreta a norma é o STJ, como é que a banca vai dizer que não é aquela interpretação? Se o próprio juiz tem que seguir a interpretação do STJ, como é que a banca organizadora não vai seguir? O que aconteceu nesse concurso, que foi o precedente aqui, era um concurso para a magistratura. A candidata fez uma resposta com base num precedente qualificado do STJ e a banca disse que não. A candidata falou, vocês têm que me dar esse ponto. A banca não deu. A candidata entrou com recurso e falou o seguinte, entrou com ação judicial e falou o seguinte, olha, eu segui o precedente do STJ e a banca não está me dando essa nota. O STJ pegou e falou, banca, dê a nota a ela. Com isso, a gente pode dizer o seguinte, tá? Que as bancas organizadoras devem seguir nas suas questões os precedentes obrigatórios do STJ. Resumo, então. Primeiro, o judiciário não pode substituir a banca avaliadora na correção de concurso público. Esse é o resumo. Essa é a regra geral. Porém, o judiciário poderá exercer o controle de legalidade diante da ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. O que seria essa ilegalidade ou inconstitucionalidade? Descumprimento das regras do edital. Como, por exemplo, a cobrança de assunto que não está contemplado no conteúdo programático. Se aquele conteúdo não está no edital, é passível de anulação via judicial. E agora, ampliando um pouquinho mais, descumprimento de precedentes obrigatórios. Se é um precedente obrigatório, a banca tem que seguir. É claro que aqui o STJ falou precedentes obrigatórios do STJ, mas, obviamente, que fazendo a interpretação ampliativa, imagina uma súmula vinculante do STF, uma decisão em controle concentrado do STF, uma tese de repercussão geral do STF, e que a banca simplesmente ignora. A banca vai ter que seguir esse precedente sob pena de invalidação. É óbvio que aqui eu estou falando de questão de concurso público. Para o concurso público, o que você tem que se preocupar é com essas duas partes que eu coloquei em roxo aqui. O tema 484, que é a interpretação do STF, que cai muito em prova, e agora essa decisão, a tese que foi fixada aqui pelo... Não foi tese, na verdade foi um resumo. O resumo do julgado que foi realizado pelo STJ. É isso que vai cair em prova normalmente, tá? Os contextos que eu trouxe aqui é mais para a gente imaginar uma situação prática em que eventualmente você seja prejudicado pela banca organizadora. Importante essa decisão, parece ser um passo a mais do judiciário para tentar corrigir alguns absurdos. De fato, o judiciário não deve ficar substituindo a banca avaliadora. Infelizmente, as bancas têm cometido tantos erros, tanto coisa absurda,
contrário basicamente à legislação, que aqui a gente pode ver um passo a mais rumo ao controle de questões de concurso público. Porém, somente se houver uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, como por exemplo violação às regras do edital, cobrança de conteúdo fora do edital ou, agora, o descumprimento de precedente vinculante do STJ em relação à matéria infraconstitucional. E aí, gostou? Deixa o like aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também e deixar um comentário aqui sobre outros temas que você quer que eu traga aqui no nosso canal. Grande abraço para vocês.